Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre uma onda que aconteceu agora na pandemia, que foi o aumento dos bilionários no Brasil. Sim, em meio à pandemia, milhões de brasileiros perderam emprego, perderam renda, mas o número de bilionários brasileiros aí aumentou. E hoje no vídeo vamos explicar aí basicamente quais são as principais famílias mais ricas do Brasil e por que elas são tão ricas e que fatia da renda nacional elas detêm. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e família, que meu objetivo é que você possa estar aprendendo economia, geopolítica, de modo simples e didático. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo vai estar os links que eu estou usando e caso você queira se aprofundar, você já começa com uma base, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui citando alguns nomes, tá? Que eu adoro alguns nomes. Vamos lá. Jorge Paulo Lemann, dono da Embev, Joseph Safra, Marcel Hermann Telles, Carlos Alberto Sucupira, Eduardo Saverin e Hermínio Pereira de Moraes têm algumas coisas em comum. Todos eles são bilionários. Eles concentram juntos, repare, Jorge, Joseph, Marcel, Carlos, Eduardo e Hermínio. 6 pessoas. 6 pessoas concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres do país. Sim, se esses bilionários gastassem R$1 milhão por dia, todo dia gastar 1 milhão, juntos, eles levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Isso não sou eu que estou falando. Um estudo sobre desigualdade social realizado pela Oxfam. E nesse estudo mostra o seguinte, que o Brasil, ele é considerado um paraíso para os super ricos. Por quê? Porque toda a nossa carga tributária faz com que quem mais seja afetado é a base da pirâmide, ou seja, os pobres e a classe média. O pobre, ele é taxado através do consumo. Quando ele compra um arroz, um feijão, um sorvete, coisas do tipo, ali tem o imposto. E a classe média, ela é taxada no imposto de renda. Então, eu, Bruno, por exemplo, pago 27,5% de imposto de renda. O Luiz Barsi, um dos homens mais ricos do Brasil, que é um investidor, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, já disse numa entrevista que ele paga por volta de 6% de imposto. Por quê? Porque lucros e dividendos não são taxados no Brasil. Então, se eu ganhar 1 milhão, por exemplo, de dividendo, sendo dono aí de uma empresa, de uma grande empresa com capital aberto, eu pago muito pouco imposto. Então você tem esse acúmulo muito grande. E esse levantamento da Oxfam também revelou que 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Olha que bizarro. 5% detém a renda de 95%. E diz o seguinte, esses super ricos, que representa 0,1% da população brasileira, ganham em um mês o mesmo que uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 937 na época dessa pesquisa, é cerca de 23% da população brasileira, ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. É assim que acontece no Brasil. Você tem uma máquina de desigualdade social. Em relação à América Latina, o Brasil despencou 19 posições de desigualdade da ONU. Hoje estamos figurando entre os 10 mais desiguais do mundo. Na América Latina, só ficamos atrás da Colômbia e de Honduras. Então até o Paraguai é menos desigual que o Brasil, em termos de renda. Olha só, até o Paraguai. Bolívia é menos desigual que o Brasil. E aí, Kátia Maia, que foi a pesquisadora que fez essa pesquisa, ela diz que propõe mudanças como uma reforma tributária, né? Ela está como exemplo França e Espanha, que tem aí uma alíquota maior para os ricos. Os Estados Unidos, a meca do capitalismo, se taxa super ricos. O próprio Bill Gates já disse que se deve taxar super ricos. A Marina Pfeffer. A Marina Pfeffer, ela é uma das herdeiras do Grupo Suzano, uma das maiores empresas de celulose do Brasil, e ela já disse que tem que sim se taxar super ricos, porque é injusto, é até incômodo pro super rico ter tanto sabendo que vive num país com tantos miseráveis, tá? Eles têm que entender que a desigualdade social é diferente de pobreza. É óbvio que são sinônimos, mas um país menos desigual, obviamente, vai ter menos pobreza. É claro que você pode pensar, mas aí o cara vai deixar de investir. Bebê, fica tranquilão. O cara vai continuar investindo. Ninguém tá falando de tomar seu carro feito em 60 vezes. Ninguém tá falando de tomar seu apartamento que você está aí financiando em 30 anos. A gente está falando de uma parcela da população que não paga basicamente imposto. E aí vai pagar muito pouco. Os caras não vão deixar de ser ricos, eles não vão deixar de ser bilionários. Só sendo que esse dinheiro vai vir para o Estado. E não é só taxando a pessoa física, né? O super rico. Você tem, por exemplo, quando se pensa em reforma tributária, os refis. A coisa mais comum no Brasil hoje em dia é uma empresa simplesmente dever muito ao governo, seja através do INSS, seja através de impostos federais e não pagar. É isso, não paga. Ou então ter os famosos incentivos fiscais. A empresa não produz tanto e
o Estado não arrecada o que deveria. Tirando o Saverin, por exemplo, que é dono aí, né, foi dono junto com o Zuckerberg, criou o Facebook, a maioria desses grandes bilionários, podemos pegar o Safra, Joseph Safra, que é banco, podemos pegar a família Morales, que também é banco, a maioria é capital, é financeiro, são bancos, são grandes empresas. E muitas dessas empresas, como por exemplo o Joesley, que é dono da JBS, essas empresas cresceram ao longo dos anos, ao longo das décadas, em parceria com o Estado, não é? Quantas obras do Estado não foi a Votorantim que financiou, que permitiu ali o uso de cimento? Entende? Ninguém vai ser contra a acumulação de riqueza para você poder gerar aí, ter uma vida melhor, uma vida mais justa. Não. Agora, as pessoas têm que ser taxadas. Não, Bruno. Eu, particularmente, fulano, sou contra se taxar os super ricos. Beleza, fera, você é super rico? Porque assim, ninguém tá falando que vai taxar o dono de uma quitanda, que gera emprego, gera renda, mas é algo muito pequeno nesse universo de super ricos. Estamos falando de pessoas que ganham aí 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. É muito dinheiro, seja através da pessoa física ou da pessoa jurídica. E aí, vamos além. De acordo também com uma análise do IPA, foi feita agora no dia 3/5/2021, o Brasil, obviamente, isso que eu acabei de falar, ele é extremamente desigual. O estudo foi divulgado na semana passada, elaborado pelo pesquisador Pedro Humberto de Carvalho Júnior, e ele traz algumas propostas para alimentar o debate da reforma tributária e a redução da desigualdade via tributação. Ele fala o seguinte, que a primeira coisa que tem que se entender é que se você tributa, olha só, ele está falando para tributar somente o grupo que reúne 1,2 dos mais ricos do Brasil. Então repare, é uma galera muito pouca, tá? É muito pouca gente que detém muita renda, muita riqueza. Bruno, é justo eles terem? Cara, os caras não trabalharam para isso, mas é necessário também que eles arquem com isso, né? Porque senão só teto de gastos não vai resolver. Até porque muitos vão dizer que o teto de gastos é um tiro no pé, porque aí não tem nem como o Estado pegar esse dinheiro e repassar através de políticas sociais, tá? E aí esse estudo corrobora constatações de outros levantamentos que apontam que os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os pobres e os menos ricos. E de acordo com a análise do IPA, a progressividade do imposto de renda é progressiva só até certo ponto, passando a cair significativamente para os contribuintes do topo extremo da faixa de renda. Então é isso, não tem mistério. Se o Brasil não taxar os super ricos, não há como falar em igualdade social. Não adianta tentar tirar mais imposto dos pobres de modo indireto, através do consumo, ou da classe média, através do imposto de renda retido na fonte, já que boa parte da classe média são profissionais liberais, são autônomos ou donos de pequenas empresas, ou então servem aí a burocracia do Estado, né? Médicos, dentistas, professores, juízes, tudo isso é considerado classe média. Se você não taxar a base de cima, tá? O topo da pirâmide, o Brasil vai continuar no ranking dos países mais desiguais do mundo. E aí um país desigual aumenta a violência, diminui a força de trabalho, diminui a capacidade produtiva do Estado e a capacidade produtiva das empresas, que é todo um ciclo vicioso. Todos os países industrializados, todos, sem exceção, em algum momento da sua história, começaram a taxar os super ricos em alguma medida. Alguns países foram além, como o caso da França, que começou para muitos taxar demais, mas até os Estados Unidos taxa os seus super ricos. O Brasil não. Então, por isso que você tem uma vasta e ampla literatura que comprova, por A mais B, matematicamente, que o Brasil é um paraíso para os super ricos. E aí eu deixo a pergunta para você e eu quero saber a sua resposta. Você é a favor de se taxar os super ricos? Sim, não e o porquê. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.